Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Aldeide, sempre atenta aos movimentos do mercado e às disputas comerciais que cercavam o ramo em que trabalhava, decide abrir os olhos de Lucimar. Durante uma conversa franca, ela alerta a amiga sobre a agência concorrente de Ivan, que vinha chamando a atenção por cobrar preços muito abaixo do normal. Aldeide enfatiza que algo tão barato dificilmente poderia ser confiável, sugerindo que por trás daquele valor atrativo poderia haver riscos escondidos. Lucimar, mesmo escutando os conselhos, mantém uma ponta de dúvida, já que estava tentada a apostar em algo que poderia baratear seus custos. Enquanto isso, em outro cenário, Marco Aurélio confidencia a Mário Sérgio que fora chamado por Odete para uma reunião importante. A poderosa empresária, com sua visão de negócios sempre voltada para além das fronteiras, queria discutir os próximos passos da expansão da TCA no mercado asiático. Marco Aurélio, embora animado com a possibilidade de crescimento, não deixa de sentir a pressão de estar diante de uma tarefa gigantesca. A Ásia, afinal, representava um território desafiador e promissor, onde cada passo deveria ser cuidadosamente planejado. Mário Sérgio, por sua vez, segue outro rumo. Navegando pelas redes sociais, ele acaba se deparando com uma foto intrigante. Ana Clara aparece ao lado de Maria de Fátima. Surpreso com essa conexão inesperada, ele decide explorar mais a fundo o perfil da jovem. Ao observar suas publicações, seu estilo de vida e a maneira como se apresentava, desperta nele uma curiosidade ainda maior. Movido pelo impulso, Mário Sérgio toma a iniciativa de marcar um encontro com Ana Clara, imaginando que esse contato poderia render muito mais do que uma simples conversa. Enquanto tudo isso acontecia, Lucimar e Vasco acabam passando por uma situação dolorosa. Ignorando os conselhos de Aldeide e acreditando na promessa de um bom negócio, eles se envolvem com a tal agência de preços baixos. Porém, o que parecia uma oportunidade acaba se transformando em uma armadilha. Os dois caem em um golpe. A decepção é imediata, e a sensação de terem sido enganados pesa sobre ambos. Lucimar, especialmente, sente-se culpada por não ter ouvido os alertas da amiga. Em meio às turbulências pessoais e profissionais, a tranquilidade da pousada de Paraty foi abalada com a chegada inesperada de Luiz, um homem que se apresentou como pai biológico de Sarita. A revelação pegou Laís e Cecília completamente de surpresa. As duas, que criaram a menina com amor, dedicação e cuidados de mãe, sentiram o chão tremer diante da possibilidade de ver a filha adotiva envolvida em uma situação tão delicada. Mais do que surpresa, o sentimento que tomou conta delas foi de desconfiança. Afinal, quem era aquele homem de verdade? O que queria ao surgir, depois de tanto tempo, reivindicando um papel que nunca havia exercido na vida de Sarita? Apesar do impacto inicial, Luiz demonstrou, ao menos no primeiro momento, uma postura serena. Disse estar ali apenas para conhecer a filha e recuperar um laço perdido pelo tempo e pelas circunstâncias. Suas palavras, porém, não foram suficientes para acalmar os corações aflitos de Laís e Cecília, que não conseguiam afastar a sensação de que havia algo a mais por trás daquela história. Antes de permitir qualquer aproximação, as duas decidiram agir com cautela. Procuraram um advogado de confiança, dispostas a encontrar uma forma legal de impedir o encontro entre Sarita e o suposto pai. A esperança era que houvesse uma brecha jurídica que lhes desse o direito de proteger a menina de uma possível decepção ou até mesmo de uma armadilha. Mas a resposta do profissional foi direta. Pela lei, Sarita tinha o direito de conhecer sua origem biológica. Isso significava que, por mais difícil que fosse aceitar, Laís e Cecília não poderiam simplesmente barrar Luiz. O baque foi grande. As duas mães voltaram para casa carregando uma mistura de frustração e medo. Para elas, o mais importante era preservar a felicidade de Sarita. Mas como fazer isso diante de um passado que vinha bater à porta de forma tão inesperada? Depois de muitas conversas e noites mal dormidas, decidiram abrir o jogo com a menina. A conversa não foi fácil. Sentaram-se diante de Sarita, explicaram calmamente a situação e revelaram que Luiz afirmava ser seu pai biológico. A reação da jovem foi de total surpresa. Seus olhos brilharam de curiosidade e logo, para desespero de Laís e Cecília, ela manifestou o desejo de conhecê-lo.
quero ver quem ele é, disse, com a sinceridade de quem nunca teve a oportunidade de preencher aquela lacuna da própria história. Diante da insistência de Sarita e da impossibilidade de impedir legalmente o encontro, Laís e Cecília cederam. Estabeleceram, contudo, uma condição inegociável. O primeiro contato aconteceria sob a supervisão delas. E assim foi feito. O aguardado encontro se deu em um clima de tensão. Luiz chegou aparentando emoção, e Sarita, ainda tímida, encarava-o com uma mistura de expectativa e desconfiança. Cada gesto, cada palavra, era acompanhado de perto pelas duas mães, que observavam tudo com olhares atentos. Para elas, nada escapava. A forma como Luiz falava, os detalhes que omitira ou exagerara, os silêncios que deixava no ar. Luiz, por sua vez, trouxe uma versão confusa do passado. Contou que a mãe biológica de Sarita tinha problemas sérios com vício e que, em meio ao caos, uma mulher teria desaparecido com a menina. Disse ainda que nunca foi acionado judicialmente, nem informado sobre a morte da mãe da garota, até descobrir que Sarita havia parado em um orfanato. As explicações soaram frágeis para Laís e Cecília, mas Sarita parecia interessada em cada pedaço daquela narrativa, ávida por respostas que completassem sua história. Quando questionado diretamente sobre suas intenções, Luiz foi categórico. Para começar, queria ver a minha filha. A frase, simples e objetiva, ecoou no ambiente. Mas mesmo após ouvi-la, a dúvida permanecia. Seria Luiz realmente movido apenas pelo desejo de recuperar o laço com Sarita? Ou haveria um objetivo oculto por trás de sua chegada repentina? A presença dele trouxe uma onda de insegurança para a vida de todos. Para Sarita, abriu-se uma porta de descobertas, carregada de emoção e riscos. Para Laís e Cecília, o temor de perder a filha para um passado nebuloso se misturava à necessidade de respeitar a verdade da menina. O futuro, a partir dali, parecia incerto, e a pergunta que ficava no ar era inevitável. O que Luiz realmente queria com Sarita? Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Cecília estava aflita quando se encontrou com Laís. Com a voz carregada de seriedade, contou que havia conversado com o advogado, e ele fora claro. Sarita tinha todo o direito de conhecer sua verdadeira origem. A notícia caiu como uma bomba. Laís, que sempre temera esse momento, ficou paralisada, sentindo que o segredo que mantivera por tantos anos estava prestes a vir à tona. Cecília, no entanto, tentou acalmá-la, explicando que esconder a verdade só aumentaria a dor de Sarita e poderia se transformar em um fardo ainda maior. Mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir. É melhor que seja por você, aconselhou. O dilema de Laís se intensificava, dividida entre o medo da rejeição da filha e a necessidade de finalmente libertá-la da sombra das mentiras. Enquanto isso, no hospital, a tensão que rondava a família de Afonso deu lugar a um sopro de esperança. Dr. Fernando reuniu a família para dar a notícia que muitos esperavam. O organismo de Afonso estava reagindo melhor à quimioterapia. O médico falou com cautela, lembrando que o tratamento ainda seria longo e difícil, mas reconheceu que aquela era uma vitória significativa. Solange se emocionou, chorando de alívio, e segurou forte a mão de Afonso, que pela primeira vez em semanas esboçou um sorriso de confiança. O clima de otimismo tomou conta do quarto, trazendo a todos a sensação de que a luta ainda não estava perdida. Na mesma cidade, Consuelo se dedicava a outro tipo de sonho: a preparação do casamento de Daniela. Conhecida por sua elegância e perfeccionismo, ela decidiu contratar Eunice, costureira de talento reconhecido, para confeccionar o vestido de noiva. Eunice recebeu a proposta com entusiasmo, mas também com o peso da responsabilidade. Consuelo deixou claro que queria algo impecável, que marcasse não apenas a cerimônia, mas que se tornasse uma verdadeira lembrança de família. Daniela, embora animada, se mostrava apreensiva, temendo que o vestido refletisse mais os desejos da mãe do que os seus próprios. Entre provas de tecido e croquis detalhados, surgia uma tensão silenciosa. Até que ponto Daniela conseguiria impor sua própria vontade diante da força de Consuelo? Enquanto isso,
Em outra parte da trama, Pascoal vivia um turbilhão de emoções. Incentivado por Bartolomeu, que sempre o animava a ser mais corajoso, ele finalmente tomou a decisão de declarar seu amor por Gilda. O encontro foi carregado de emoção. Pascoal, visivelmente nervoso, abriu o coração e confessou os sentimentos que guardava há tanto tempo. Gilda ficou surpresa, pois jamais imaginara que Pascoal nutrisse tamanho afeto por ela. Ainda sem saber como reagir, pediu um tempo para refletir. Bartolomeu, observando à distância, sorria satisfeito por ver o amigo dando um passo tão importante em sua vida pessoal. Na casa de Ivan, a rotina foi quebrada pela chegada de Lucimar e Vasco, trazendo uma novidade que mudaria seus próximos dias. Eles anunciaram que haviam fechado a viagem com Vilma, uma decisão que pegou Ivan de surpresa. O rapaz, entre ansioso e preocupado, não sabia se estava pronto para essa aventura. No fundo, porém, entendia que aquela viagem poderia abrir novos horizontes e talvez até redefinir seus caminhos. Vilma, por sua vez, não escondia a empolgação e já fazia planos detalhados, sonhando com tudo o que viveriam juntos. No meio desse emaranhado de vidas cruzadas, Maria de Fátima continuava a alimentar seus próprios interesses. Ambiciosa e sempre calculista, ela se aproximou de Ana Clara, que ainda tentava encontrar algum equilíbrio em meio às suas crises pessoais. Com palavras persuasivas, Maria de Fátima a incentivou a tirar mais vantagens de Odete. Ela tem dinheiro de sobra, e você precisa aprender a usar isso a seu favor, sussurrou, plantando ideias que deixavam Ana Clara em conflito. Apesar de relutar, a jovem começava a se deixar seduzir pela promessa de conforto e segurança que o dinheiro de Odete poderia trazer. Para Maria de Fátima, manipular Ana Clara era apenas mais uma jogada estratégica em seu tabuleiro de ambições. Assim, cada núcleo da história seguia com seus dilemas particulares, mas todos interligados pelo fio da esperança, da paixão e da intriga. Cecília lutava para que Laís contasse a verdade a Sarita. Afonso reacendia a fé da família ao reagir melhor ao tratamento. Consuelo transformava o casamento da filha em um evento grandioso, enquanto Daniela tentava preservar sua voz. Pascoal se arriscava no amor, movido pela amizade leal de Bartolomeu. Ivan encarava novos caminhos com a viagem organizada por Lucimar e Vasco. E nos bastidores, Maria de Fátima semeava a discórdia, incentivando Ana Clara a explorar ainda mais a vulnerabilidade de Odete. O destino de todos seguia em construção, repleto de segredos, desafios e decisões que poderiam mudar suas vidas para sempre. A luta de Afonso contra a leucemia ganhará novos contornos em Vale Tudo. Depois de um período marcado por incertezas, desmaios e muito sofrimento, o triatleta finalmente terá um respiro de esperança. Em uma nova etapa do tratamento, uma notícia surpreendente fará com que ele volte a acreditar na cura do câncer, reacendendo a chama da fé que parecia se apagar diante das dificuldades. Tudo começa após um episódio delicado. Afonso sofre um desmaio em casa e bate a cabeça, deixando Solange completamente desesperada. O acidente, além de causar um galo visível, servirá como alerta definitivo para o triatleta, que vinha resistindo ao retorno imediato ao hospital. Até então, ele tentava adiar ao máximo a internação, acreditando que conseguiria lidar com a doença sem a necessidade de uma rotina tão pesada de exames e quimioterapia. Porém, o desmaio o convence de que não havia mais como fugir da realidade. Ou ele enfrentava a leucemia de frente, ou correria o risco de perder a vida. Sensibilizado pela preocupação de Solange, Afonso finalmente arruma a mala e decide se internar para dar continuidade ao tratamento. O gesto traz alívio imediato à companheira, que já não sabia como convencê-lo da gravidade da situação. Ao chegar ao hospital, ele é recebido pela equipe médica e dá início a uma nova etapa da quimioterapia, com infusões que prometem ser ainda mais intensas e, ao mesmo tempo, mais promissoras. Vale lembrar que, na primeira fase do tratamento, os resultados haviam sido muito abaixo do esperado. O oncologista, Dr. Fernando, chegou a afirmar que as chances reais de cura só viriam por meio de um transplante de medula óssea. Até agora,
O único doador compatível com Afonso é Leonardo, o filho de Odete Reutemann, que todos acreditam estar morto após um acidente misterioso. A verdade, porém, é bem diferente. Leonardo está vivo, escondido sob o domínio da mãe, que se recusa a revelar o segredo. A vilã não demonstra qualquer intenção de abrir mão do trunfo que guarda as 7 chaves, ainda que isso possa custar a vida de seu filho mais novo. Enquanto esse segredo permanece escondido, Afonso segue sua batalha dentro do hospital. É então que acontece a reviravolta inesperada. Durante uma consulta, Dr. Fernando anuncia uma notícia que muda completamente o ânimo do paciente. Pela primeira vez, a quimioterapia começa a apresentar resultados positivos. Mesmo que os avanços sejam iniciais, eles representam um sinal concreto de que o corpo de Afonso está reagindo ao tratamento. Para alguém que vinha acumulando decepções e temores de que nada mais pudesse ser feito, o anúncio cai como um sopro de esperança. O momento é emocionante. Solange, que o acompanha em todos os passos dessa jornada, não consegue segurar as lágrimas. Ela vê, pela primeira vez em muito tempo, o brilho da esperança nos olhos de Afonso. O triatleta, antes abatido e descrente, volta a acreditar que pode superar a doença. Esse alívio não significa a cura imediata, mas é o combustível que ele precisava para seguir firme, mesmo diante de tantas provações. No entanto, o caminho de Afonso ainda reserva grandes reviravoltas. A notícia positiva da quimioterapia é apenas o primeiro passo. A verdadeira cura só será possível quando o segredo de Odete for finalmente revelado. Em breve, a vilã será desmascarada e a verdade sobre Leonardo virá à tona, mudando completamente o rumo da história. O jovem, que vive em reclusão, se submeterá a exames que confirmarão sua compatibilidade com Afonso, abrindo o caminho para o tão aguardado transplante de medula. No dia seguinte ao resultado dos exames, Afonso dará entrada novamente no hospital, desta vez para iniciar os preparativos para a cirurgia. O procedimento será cercado de tensão e expectativa, mas também de esperança. Leonardo, apesar de todo o peso do segredo que carregou por anos, aceitará doar sua medula para salvar o irmão. Esse gesto marcará não apenas o renascimento de Afonso, mas também o desmoronamento do império de mentiras erguido por Odete. A partir daí, a novela acompanhará a lenta, porém constante, recuperação do triatleta. Aos poucos, ele começará a apresentar sinais de melhora, retomando as forças e a vitalidade que sempre o caracterizaram. Solange, ao seu lado, viverá cada conquista como uma vitória pessoal, fortalecendo ainda mais o vínculo do casal. O público verá então a grande virada de Afonso. De paciente fragilizado e desacreditado, ele se transformará em um símbolo de resistência e superação. Sua vitória sobre o câncer não será apenas médica, mas também emocional e moral. Afinal, para que ela aconteça, será necessário derrotar não apenas a doença, mas também as intrigas e os segredos de Odete Reutemann. Quando o mal finalmente for exposto, Afonso terá sua chance de recomeçar, mais forte, mais consciente e com a vida renovada. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete decide manipular mais uma vez a verdade para se proteger. Quando é chamada pela polícia para prestar depoimento sobre os últimos acontecimentos que a envolveram, ela mente descaradamente. Sem hesitar, afirma que foi vítima de uma tentativa de assalto, criando uma narrativa convincente para encobrir situações que poderiam comprometê-la. Com sua postura firme e olhar calculado, consegue despistar os investigadores, mantendo sua imagem de mulher influente e intocável. A mentira, no entanto, é mais uma peça dentro do complicado jogo de poder que ela insiste em sustentar. Enquanto isso, Afonso, depois de muitas idas e vindas, toma uma decisão importante para sua própria vida. Ele resolve retomar o tratamento médico. Pressionado por familiares e pela própria consciência, percebe que não pode continuar negligenciando a própria saúde. É um momento de humildade e também de esperança, já que ele entende que, ao se cuidar, poderá recuperar não apenas o equilíbrio físico, mas também emocional. Sua escolha simboliza um pequeno passo em direção à superação dos traumas e dos erros que marcaram sua trajetória recente. Em outra frente,
Odete encontra-se com Marco Aurélio para discutir os rumos de sua relação profissional e pessoal. Depois de anos de atritos e desconfianças, ambos chegam a um acordo estratégico para cessar a rivalidade que tanto os desgastou. A conversa, marcada por tensão e diplomacia, mostra que os dois são movidos pela ambição, mas também pela necessidade de estabilidade. Ao estreitar essa aliança, criam uma espécie de pacto silencioso, no qual interesses comuns falam mais alto do que as mágoas do passado. Já Celina, sempre atenta ao bem-estar da família, abre o coração com Esteban. Ela afirma que, antes de pensar em viajar, precisa ter a certeza de que seus sobrinhos estarão seguros e bem cuidados. Para ela, não existe possibilidade de se ausentar sem que todos estejam em paz. Essa postura evidencia seu senso de responsabilidade e o carinho que dedica aos mais jovens da família, reforçando sua imagem de mulher protetora e sensata. Enquanto isso, Ana Clara surpreende ao oferecer apoio a Maria de Fátima em um momento delicado. Mesmo sabendo de todas as falhas e atitudes da moça, ela decide estender a mão e ajudá-la a gravar um vídeo. A mensagem direcionada a Raquel é um pedido de perdão carregado de emoção e arrependimento. Maria de Fátima, fragilizada, tenta transmitir sinceridade em cada palavra, na esperança de ser perdoada e reconstruir laços que foram rompidos pelas próprias escolhas. Ana Clara, como guia nesse processo, demonstra compaixão e capacidade de enxergar além dos erros, acreditando na possibilidade de mudança. Por fim, Consuelo vive um de seus dias mais felizes. Graças ao reconhecimento de Odete, ela é promovida a diretora trainee. A notícia a deixa radiante, como se estivesse nas nuvens. Para Consuelo, essa conquista significa mais do que um cargo. É a prova de que sua dedicação e esforço finalmente foram notados. Sentindo-se valorizada e confiante, ela passa a sonhar com novos horizontes, acreditando que aquele é apenas o começo de uma trajetória ainda mais promissora. Em uma reviravolta surpreendente, Maria de Fátima verá sua vida mudar radicalmente na reta final de Vale Tudo. Depois de passar praticamente toda a novela tentando conquistar dinheiro fácil, luxo e reconhecimento social, a jovem ambiciosa terá um destino bem distante do que sempre sonhou. Em vez de joias, festas sofisticadas e viagens internacionais, o que a espera é o balcão de uma simples padaria. Para sobreviver e cuidar do filho recém-nascido, Fátima será obrigada a encarar a dura realidade de um trabalho comum, algo que sempre desprezou ao longo de sua trajetória. Durante essa fase, a personagem já terá dado à luz Salvador, chamado carinhosamente de Salvadorzinho. O nome é escolhido como uma homenagem ao avô, Salvador, que apareceu logo no primeiro capítulo da novela e marcou a história da família. A maternidade, que chega em um momento delicado, faz com que Fátima se veja ainda mais dependente da solidariedade alheia. Sem grandes recursos e sem aliados poderosos para sustentá-la, ela acaba encontrando abrigo justamente na casa de Raquel e Ivan, casal que surpreende o público ao decidir se reconciliar com a vilã na reta final da trama. Esse gesto inesperado de Raquel e Ivan mostra como, mesmo diante das inúmeras maldades e manipulações de Fátima, ainda existe espaço para compaixão e acolhimento. Raquel, que sofreu repetidas vezes nas mãos da filha, demonstra mais uma vez sua força moral e sua capacidade de perdoar, ainda que não esqueça o passado. Ivan, por sua vez, reconhece que o ciclo de erros de Fátima precisa ser interrompido, principalmente agora que existe uma criança em jogo. Assim, eles oferecem à vilã um lar seguro, onde ela e Salvadorzinho possam recomeçar. No entanto, a nova vida não é nada fácil para Fátima. Atrás do balcão da padaria, ela experimenta o gosto amargo daquilo que sempre desprezou: o trabalho árduo e humilde. Para alguém que passou anos buscando atalhos para ascender socialmente, a experiência é um choque de realidade. Cada cliente atendido, cada hora de esforço, cada olhar de desdém de quem a conhecia em seus tempos de ostentação a faz lembrar que o mundo dá voltas. E agora, a mesma mulher que sonhava em ser rica e poderosa é obrigada a se reinventar para sobreviver. A maternidade, contudo, também traz uma nova dimensão à personagem. Salvadorzinho torna-se sua principal motivação para seguir em frente. Embora não perca totalmente sua vaidade e ambição, Fátima começa a enxergar que precisa ao menos garantir o bem-estar do filho. A padaria, então,
deixa de ser apenas um castigo imposto pelo destino e passa a ser um meio de sustento digno. É nesse ponto que o público percebe uma possível redenção, ainda que discreta, para a jovem tão marcada pela ganância. Vale lembrar que na versão original de Vale Tudo, exibida em 1988, o desfecho de Fátima também foi marcado por dificuldades. Depois de ser desmascarada e perder tudo o que havia conquistado por meio de trapaças, a vilã chega ao ponto de tentar vender o próprio filho. Uma atitude extrema que choca e revolta. Raquel, no entanto, consegue impedir que isso aconteça, protegendo o neto e mostrando novamente sua força como mãe e avó. Mesmo diante desse ato desesperado, Fátima não termina a trama completamente derrotada na versão clássica. No último momento, ela dá uma reviravolta inesperada e consegue articular um acordo de casamento de fachada com um nobre milionário europeu. Esse casamento abre as portas para que ela retome uma vida de luxo, ao lado de César, que é levado com ela para outro país. Assim, a vilã original termina a novela de forma ambígua, castigada pelos erros, mas ao mesmo tempo encontrando uma saída que a mantém em posição de destaque social. Na nova releitura, contudo, a proposta é diferente. Em vez de repetir a estratégia de manipulação e acordos escusos, Maria de Fátima é conduzida a um caminho mais humano, marcado pela simplicidade. A escolha de fazê-la trabalhar em uma padaria e cuidar sozinha de Salvadorzinho traz uma mensagem mais dura e realista. É como se a novela quisesse mostrar que nem sempre há atalhos, e que algumas pessoas precisam encarar de frente a vida que tanto rejeitaram. Esse final alternativo pode dividir opiniões entre os telespectadores, mas certamente reforça um dos principais temas de Vale Tudo: a reflexão sobre valores, ambições e consequências. A personagem que tanto enganou e trapaceou, no fim, se vê obrigada a aprender lições que sempre tentou evitar. E para o público, fica a dúvida: será que Maria de Fátima realmente mudará? Ou mais cedo ou mais tarde, tentará novamente buscar a vida de luxo que tanto desejou? Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima, sempre calculista e movida por seus próprios interesses, enxerga uma oportunidade quando percebe que Ana Clara, fragilizada emocionalmente, guarda uma profunda mágoa de Odete. Decidida a transformar essa fraqueza em vantagem, Fátima se aproxima da jovem com uma proposta ousada: firmarem uma parceria contra a poderosa empresária. Para convencer Ana Clara, ela não economiza em palavras, lembrando todas as humilhações que Odete já lhe causou e como a mãe costuma manipular todos ao seu redor. No fundo, Fátima sabe que unir forças com Ana Clara pode ser a chave para, finalmente, abalar o império de Odete e conquistar espaço dentro da família. Ana Clara, relutante no início, começa a considerar a ideia, sentindo-se pela primeira vez compreendida e valorizada. Enquanto isso, Leila vive uma descoberta que a deixa atônita. Ao mexer na bagagem de Marco Aurélio, ela encontra uma arma escondida entre roupas e documentos. Chocada, fica sem saber se confronta o marido ou se guarda o segredo para si. A mente de Leila começa a trabalhar de forma acelerada, imaginando que tipo de envolvimento Marco Aurélio teria para carregar uma arma de fogo em sua mala. Desconfiada de que pode estar diante de algo muito maior do que imagina, ela decide observar com mais atenção cada passo do marido, ciente de que a verdade pode ser perigosa demais. No campo amoroso, Solange enfrenta um momento delicado com Afonso. Ela já não suporta ver o companheiro se descuidando da própria saúde e, em uma conversa franca, coloca um ultimato sobre a mesa. Se ele não seguir com o tratamento médico indicado, o relacionamento entre eles pode chegar ao fim. Afonso, teimoso, tenta minimizar a gravidade da situação, mas percebe no olhar firme de Solange que não se trata apenas de uma ameaça vazia. Ela o ama profundamente, mas não aceitará vê-lo se destruir diante de seus olhos. Essa decisão coloca o casal diante de um impasse, em que o amor precisa se sobrepor à resistência e ao orgulho. Enquanto os conflitos se multiplicam, Odete continua movendo suas peças com a mesma frieza de sempre. Em mais um ato estratégico, promove Consuelo à assessora da presidência. O gesto surpreende os funcionários da empresa e aumenta ainda mais a influência de Consuelo, que passa a ter acesso direto às decisões mais importantes.
Ambiciosa e leal à chefe, ela vê nessa promoção a chance de crescer ainda mais dentro da corporação. Contudo, alguns observadores atentos desconfiam de que Odete pode ter outros planos ocultos com essa escolha. No meio de tantas tensões, um momento de celebração surge com o casamento de Vasco e Lucimar. A cerimônia é marcada por emoção e alegria, reunindo amigos, familiares e colegas. Para os noivos, é a concretização de uma história construída com carinho e dedicação, apesar das dificuldades. Durante a festa, dois convidados inesperados acabam encontrando afinidades: Freitas e Eugênio. Em meio às conversas descontraídas, descobrem interesses em comum e uma visão parecida sobre determinados assuntos. Essa identificação desperta a possibilidade de uma amizade, ou até de uma aliança mais profunda que pode vir a ter importância no futuro. Mas nem mesmo um clima festivo é capaz de apagar as sombras que cercam a trajetória de Odete. Pouco tempo depois do casamento, a empresária sofre um atentado enquanto dirige. O ataque acontece de forma repentina, deixando-a em choque. O carro é atingido por disparos e, por um instante, a vida de Odete parece pender por um fio. Mesmo ferida, ela consegue manter o controle da situação e escapar com vida. Mas a tentativa de assassinato deixa claro que seus inimigos estão mais próximos e ousados do que nunca. O episódio gera um clima de tensão generalizada, levantando suspeitas sobre quem teria coragem de enfrentar a Toda-Poderosa de forma tão direta. A partir desse atentado, novos mistérios se abrem, e a rede de intrigas em torno da família se torna ainda mais perigosa. Cada personagem passa a se mover com mais cautela, consciente de que, em um jogo de poder como esse, qualquer deslize pode ser fatal. A reta final de Vale. Tudo promete momentos de tirar o fôlego, revelando até onde a crueldade e a frieza de Odete podem chegar. A vilã, cada vez mais acuada, vê sua teia de mentiras e manipulações se desfazer diante de seus olhos. O que antes parecia um reinado absoluto de poder e controle começa a ruir com a ousadia de Ana Clara, que, cansada de ser humilhada, decide chantageá-la. Mas Odete não aceita ser refém de ninguém e, tomada por uma raiva incontrolável, chega ao limite. Resolve calar para sempre a voz incômoda da jovem. O crime, no entanto, terá consequências que podem ameaçar todos os seus planos. A tensão começa a crescer quando Ana Clara, fragilizada, busca apoio em Maria de Fátima. Ingênua, a jovem acredita que encontrou em Fátima uma amiga, alguém que realmente a compreende. Mas a ambiciosa filha de Raquel enxerga a situação como uma oportunidade rara de ganhar vantagem. Em pouco tempo, Ana Clara se dá conta de que também foi enganada pela parceira, mas já é tarde demais. Fátima sabe demais sobre os segredos obscuros de Odete e usa isso para manipular a situação. Com sua habilidade de virar cada acontecimento a seu favor, ela incentiva a cuidadora de Leonardo a intensificar as chantagens, convencendo-a de que arrancar dinheiro da bilionária pode ser o passaporte para uma vida melhor. Essa aproximação não passa despercebida. Mário Sérgio, sempre atento às movimentações suspeitas, nota algo estranho quando vê o nome de Odete associado ao cartão de crédito usado por Ana Clara. Jornalista perspicaz e incansável na busca por verdades incômodas, ele sente que está diante de uma revelação explosiva. A ligação entre as duas mulheres não é mero acaso, e Mário Sérgio decide investigar mais a fundo. Com a intuição de que está prestes a desvendar um grande escândalo, ele marca um encontro com Ana Clara em um restaurante, acreditando que poderá arrancar dela detalhes que comprometam de vez a reputação de Odete. Enquanto isso, a vilã acompanha cada passo da chantagista. Odete, sempre acostumada a manipular situações e pessoas, sente-se encurralada pela primeira vez. A possibilidade de ver seus segredos expostos é insuportável. Ela sabe que não pode permitir que alguém como Ana Clara, instável e fragilizada, tenha em mãos informações capazes de destruir sua imagem impecável diante do mundo dos negócios. A decisão é rápida e cruel. Se não pode controlar a jovem, o único caminho é eliminá-la. A noite que selará o destino de Ana Clara se inicia com Odete dirigindo em direção ao casebre onde a chantagista vive.
A mansão da empresária contrasta violentamente com o ambiente humilde do local, um detalhe que apenas reforça a distância entre os dois mundos. Tomada por uma fúria silenciosa, a megera invade a casa sem cerimônia. Leonardo, limitado à cadeira de rodas, é a primeira testemunha da cena. Incapaz de se mover para impedir o pior, o rapaz apenas observa, desesperado, enquanto sua mãe aponta uma arma para a jovem que ousou desafiá-la. O confronto é tenso. Ana Clara, tremendo, tenta argumentar, lembrando a Odete que ainda pode ser útil, que não teria coragem de denunciá-la. Mas a empresária não se deixa convencer. A cada palavra, sua expressão se torna mais dura e os olhos frios brilham com uma fúria incontrolável. Sem hesitar, Odete puxa o gatilho. O estampido ecoa pelo casebre e Ana Clara cai no chão agonizando. Leonardo grita, chora, mas sua condição física o impede de fazer qualquer coisa além de assistir ao horror diante de si. Para Odete, o ato de disparar é apenas parte do plano. Fria e calculista, ela não se permite abalar com a cena. Enquanto Ana Clara luta entre a vida e a morte, a vilã toma medidas rápidas para apagar os rastros do crime. Ela sai do casebre com passos firmes, dirige até a beira de um rio próximo e, com um gesto simples, se livra da arma do crime, jogando-a nas águas escuras. Para o mundo, nada aconteceu. Pouco depois, ela retorna ao hotel, recomposta, como se tivesse acabado de encerrar uma reunião de negócios. Mas a questão permanece. Ana Clara morre em Vale Tudo. O futuro da personagem se torna incerto. O disparo foi certeiro, mas ainda resta uma centelha de vida na jovem. Entre a vida e a morte, ela representa uma ameaça ainda maior para Odete. Se sobreviver, poderá expor o segredo mais devastador da empresária: a existência de Leonardo, o filho cadeirante que ela manteve escondido do mundo por tantos anos para proteger sua imagem de perfeição. E Odete não pretende parar por aí. O atentado contra Ana Clara é apenas o primeiro passo em sua escalada de crimes. O próximo alvo pode ser justamente Mário Sérgio, o jornalista que já começa a juntar peças importantes desse quebra-cabeça perigoso. Determinada a calar qualquer voz que ameace seu império, Odete passa a planejar a morte dele também. A vida do repórter fica por um fio, e o público se vê diante de duas perguntas cruciais. Ana Clara conseguirá resistir e expor toda a verdade? E Mário Sérgio terá forças para escapar da mira da vilã? Com o desenrolar desses acontecimentos, Vale Tudo atinge seu ápice de suspense e emoção. A máscara de Odete está cada vez mais próxima de cair. Mas enquanto isso não acontece, sua frieza continua guiando decisões que transformam vidas e espalham destruição. Em sua obsessão por poder, a empresária não mede esforços para eliminar qualquer obstáculo de seu caminho, mesmo que isso signifique cruzar a linha do irreversível. O destino dos personagens agora depende de escolhas arriscadas, e a pergunta que paira no ar é se a verdade terá força suficiente para vencer as mentiras de uma mulher que sempre acreditou ser invencível. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Olavo não esconde sua indignação e, em uma conversa acalorada, critica duramente César, colocando em dúvida algumas de suas decisões e atitudes recentes. Para ele, o comportamento do rival é questionável e pode trazer consequências sérias. Enquanto isso, Solange vive momentos de grande aflição. Ela observa atentamente os sinais da saúde de Afonso e teme que o estado dele piore a qualquer instante. A preocupação consome sua paz e o clima em casa se torna pesado diante da incerteza sobre o futuro. Em outra frente, Freitas se vê enredado em uma mentira que pode custar caro. Ao ser questionado por Marco Aurélio sobre o dinheiro que teria sido usado para comprar a casa de sua mãe, ele mente descaradamente, tentando manter uma fachada de honestidade. O empresário, por sua vez, tem outros planos em mente. De olho na presidência da TCA, Marco Aurélio procura Mário Sérgio e pede que o marqueteiro elabore uma campanha especial para trabalhar sua imagem pessoal, projetando-o como a escolha certa para assumir o cargo mais alto da empresa. Enquanto isso, Aldeide e André não conseguem disfarçar a infelicidade causada pela separação. Ambos demonstram, em gestos e palavras, que ainda existe um vínculo profundo, apesar das circunstâncias que os afastaram.
A tensão emocional é visível e afeta diretamente quem convive ao redor. Já Celina e Esteban vivem o caminho oposto. Depois de desentendimentos e distâncias, eles finalmente fazem as pazes, abrindo espaço para uma nova fase de compreensão e parceria. Por trás das cortinas, Mário Sérgio articula seus próprios interesses. Ele instiga Freitas a ir além das pequenas falhas e sugere que o assessor roube Marco Aurélio. A ideia é arriscada, mas desperta no homem ambição e receio ao mesmo tempo, criando uma linha de tensão que pode explodir a qualquer momento. No universo da alta sociedade, Odete continua exercendo controle absoluto sobre a vida da filha. Determinada a afastá-la de más influências, a matriarca ameaça cortar a mesada de Maria de Fátima caso ela insista em manter contato com Ana Clara. A chantagem financeira deixa claro que Odete não mede esforços para impor sua vontade e preservar o que considera sua reputação. Enquanto isso, o amor floresce em outras áreas. Vasco e Lucimar decidem oficializar a união e se casar, consolidando a relação que vinha amadurecendo com o tempo. A notícia é recebida com entusiasmo e esperança, trazendo um sopro de alegria em meio a tantas disputas e desavenças. Raquel, por sua vez, busca em Consuelo uma confidente. Em uma conversa sincera, ela fala sobre André, revelando sentimentos e dilemas que carrega no coração. Consuelo, compreensiva, abençoa o namoro de André com Aldeide, reconhecendo a força do laço que une os dois. Apesar das barreiras impostas, Ana Clara e Maria de Fátima encontram uma forma de se ver. O encontro das duas, cercado de segredos, reforça o desejo de manter a amizade, ainda que isso custe enfrentar o peso da desaprovação de Odete. Nesse emaranhado de relações, intrigas e escolhas, cada personagem segue movido por paixões, interesses e medos que prometem novos desdobramentos intensos. A reta final de Vale Tudo vai elevar ainda mais a tensão da trama e colocar Maria de Fátima no centro das atenções. A rivalidade dela com Odete Reutemann atingirá um nível insustentável, transformando-se em uma verdadeira guerra de poder e sobrevivência. Disposta a eliminar de vez quem considera um obstáculo, Odete vai arquitetar um plano ousado: sequestrar a jovem e aterrorizá-la até que desista de se aproximar de César. A sequência, gravada em uma fábrica abandonada na zona oeste do Rio de Janeiro, promete misturar suspense, drama e ação, deixando o público sem fôlego. A empresária decidirá agir sem depender de ninguém além de seu fiel capanga, Celso. Fria e calculista, Odete não medirá esforços para intimidar a rival. Ela arrastará Fátima para dentro de um galpão escuro e sombrio, cenário perfeito para uma verdadeira tortura psicológica. Com palavras duras, a vilã fará ameaças diretas, deixando claro que qualquer aproximação da moça com César poderá custar não apenas a própria vida dela, mas também a do bebê que espera. A crueldade de Odete atingirá níveis extremos, reforçando sua imagem de mulher implacável e sem escrúpulos. Presenciar tamanha violência deixará Maria de Fátima em completo estado de choque. A jovem tentará escapar a todo custo, aproveitando cada mínima distração de Celso, mas acabará sendo recapturada em um matagal próximo ao galpão. O episódio, cheio de tensão e perseguição, vai marcar uma virada radical na trajetória da personagem. Até então, Fátima vinha sendo mostrada como uma mulher ambiciosa e disposta a passar por cima de qualquer um para alcançar seus objetivos. Mas após o sequestro, ela ganhará contornos ainda mais complexos. Apesar de toda a dor e medo, a experiência despertará em Maria de Fátima um desejo de reação. Longe de se entregar ao papel de vítima indefesa, ela começará a alimentar pensamentos de vingança contra Odete. Tomada por uma mistura de raiva, ressentimento e instinto de sobrevivência, tomará uma decisão ousada: comprar uma arma. A aquisição marcará um ponto de não retorno, mostrando que, de agora em diante, ela está disposta a lutar de igual para igual com a empresária que a perseguiu. A compra da arma será um dos momentos mais emblemáticos da trama. De um lado, escancara a fragilidade de Fátima, que sente a necessidade de se proteger de um inimigo poderoso. De outro, a aproxima perigosamente do universo de violência que tanto condenava. Essa escolha a colocará, inevitavelmente, na lista de principais suspeitas pelo assassinato de Odete, já que, além de ter um motivo claro, passará a ter também os meios para cometer o crime. A tensão em torno dessa rivalidade cresce ainda mais porque o público sabe que a morte de Odete Reutemann se aproxima, e cada detalhe pode se tornar uma pista sobre o desfecho. A sequência do sequestro e da compra da arma
será exibida justamente no capítulo anterior ao assassinato da vilã, servindo como um gatilho para aumentar o suspense e gerar discussões entre os telespectadores. O público, que já acompanha a relação conturbada entre as duas personagens desde o início, terá a chance de ver esse embate atingir o ápice. Fátima, que começou a novela sendo vista apenas como uma jovem ambiciosa, mostrará agora que também é capaz de se tornar uma figura perigosa quando colocada contra a parede. Ao mesmo tempo, Odete reforçará sua posição como a grande antagonista da história, sempre disposta a manipular, ameaçar e destruir quem ousa atravessar seu caminho. Mais do que um simples conflito pessoal, a rivalidade entre Odete e Maria de Fátima ganha ares de thriller psicológico, em que cada ação gera uma reação imprevisível. A novela, que já conquistou o público por retratar dilemas morais e sociais, agora se transforma em um campo minado de intrigas, violência e vingança. A pergunta que fica é inevitável. Será que Maria de Fátima terá coragem de puxar o gatilho, ou seu gesto será apenas uma tentativa desesperada de mostrar força? Uma coisa é certa: a partir desse ponto, todos os olhares estarão voltados para ela. A jovem, antes apenas mais uma peça no tabuleiro de Odete, se tornará protagonista de um dos maiores mistérios da teledramaturgia. E quando finalmente o assassinato da poderosa empresária acontecer, Maria de Fátima estará entre os principais nomes apontados como culpados, transformando a novela em um verdadeiro enigma para o público desvendar. Antes de morrer, André termina namoro com Aldeide após descobrir mentira e sofre acidente que muda tudo. O jovem atleta de hipismo, que vinha se preparando intensamente para uma competição decisiva, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao descobrir um segredo da namorada. O que parecia apenas uma relação de confiança e paixão se transforma em uma sequência de desilusões, acidentes e revelações bombásticas que mexem não só com ele, mas também com toda a sua família. A crise começa quando André encontra provas de que Aldeide, sua namorada aparentemente dedicada e companheira, escondia algo importante. Ela era, na verdade, a patrocinadora anônima que bancava os custos de suas competições e treinos. Para o rapaz, que sempre valorizou a transparência e lutava para conquistar espaço por mérito próprio, a mentira soou como uma traição. Sentindo-se enganado, ele não pensa duas vezes antes de terminar o namoro. Magoadíssimo, André decide voltar para a casa dos pais, na esperança de encontrar algum consolo. Consuelo, sua mãe, fica radiante ao ver o filho novamente sob seu teto, já que nunca aprovou totalmente o relacionamento dele com Aldeide. Para ela, aquela reconciliação familiar parecia um sinal de que os tempos difíceis tinham ficado para trás. Porém, essa felicidade dura pouco. Durante um treino de hipismo, na tentativa de se concentrar e esquecer os problemas pessoais, André sofre um grave acidente. O cavalo se assusta com um movimento brusco e o jovem é lançado ao chão, torcendo violentamente o tornozelo. A cena deixa todos em choque. Levado às pressas para o hospital com a ajuda da mãe, André